Cinematografia, episódio 22, retrospectiva de 2025. Gravando o take... Não, brincadeira, não tem número não, é nóis. Hoje não tem take, hoje fomos direto. Tudo bem, gente? Somos o Cinematografia, fechando o ano de 2025, fazendo uma retrospectiva, mas também expectativas para o próximo ano. Então, nós três vamos trocar várias ideias aqui de coisas que aconteceram de bom e de ruim ao longo desse ano, no cinema, obviamente, né? E também o que a gente espera do próximo ano, o que nos deixa bem ansiosos, né? Ansiosos do bem, algo do gênero. Eu sou a Flávia Ariela. Fernando de Lanés. E eu sou o Tocha Humana. Ah, pronto. É essa a sua expectativa? Você tá queimando a largada, então, Jason? Não é por conta do filme. É por conta do calor. É por conta desse calor desgraçado que tá fazendo nesse país. Que eu não aguento mais já. Tá O verão acabou de começar e eu já não aguento mais. Eu também, né? O verão nunca é uma fase da vida que me agrada. Eu sei que tem gente que ama o verão. Eu não sou uma dessas pessoas, né? E aí, gente? Bom, a ideia é conversar sobre filmes que tiveram uma relevância, um impacto, que a gente provavelmente já fez alguma análise aqui, que a gente já conversou, mas que de lá para cá as coisas mudaram, né? Seja para o bem ou seja para o mal. Eu acho que no geral a gente vai falar de filmes que acabaram crescendo muito ao longo desses últimos anos, ou esses últimos anos não, nesse ano, perdão, ao longo desses últimos meses, né? Seja em relação à crítica, seja em relação ao público, seja em relação às indicações para agora a temporada de premiações que começa em breve, né? Em janeiro a gente já tem. Então, a gente separou alguns filmes aqui. E eu não vou começar exatamente por uma ordem cronológica, nem uma ordem que a gente viu, mas talvez por uma ordem que eu mesma escolhi. Não tem nenhuma regra nesse caso. É uma retrospectiva, porém o critério é nós mesmos, entendeu? Não tem muito... não tem ordem cronológica, não tem essas coisas, né? Do melhor pro pior. Somos nosso critério, né? E, obviamente, acho que cada um aqui pode trazer alguma coisa. Vamos fazer assim. Eu vou falar o filme, a gente faz alguma análise a partir desse crescimento que o filme teve e vocês vão acrescentando depois também outros que vocês trouxeram que de repente eu não tinha selecionado. Eu vou começar, talvez, por Pecadores, que é um dos meus filmes favoritos do ano. Já tô dando um spoiler aqui. A gente não vai falar exatamente, né? Esses são os melhores filmes do ano. Mas pode ser que um ou outro cale com aquilo que de fato a gente gosta. Então eu tô começando por Pecadores porque é esse sentimento que eu tenho. Eu tive quando assisti da primeira vez, a gente fez a crítica aqui no canal. Mas para além disso, parece que só cresceu minha admiração por Pecadores, exatamente porque foi sucesso de crítica, sucesso de público, tá cheio de indicação para o Globo de Ouro, para o Critics' Choice Awards, ou seja, dá para dizer que é um grande sucesso, meninos? Eu acho que do tamanho que é o filme Pecadores, eu acho que dá para dizer que é um grande sucesso. Tipo, eu acho que assim, pensando no sucesso assim, tamanho que quem fez o filme esperava que ele atingisse e o que ele atingiu, vocês entendem o que eu quero dizer? Porque assim, infelizmente, por mais que seja um filme fenomenal, muita gente não conhece ainda hoje, né? Acho que talvez os nossos ouvintes, queridos cinematógrafos aí, que todo mundo é apaixonado, vão lá. Mas digamos assim, de um grande público, eu acho que infelizmente ele não chega a todo mundo. Mas acho que do que se imaginava, um filme teoricamente é meio nichado, dá para dizer que não é um filme independente porque teve grande orçamento, né? Mas ele não é filme de super grande circuito, né? Então, eu acho que é um super sucesso pensando nessa proporção. Obviamente, bilheterias maiores existirão e tudo mais, mas acho que não é só isso que faz o filme ser um grande sucesso. E eu acho que também é um grande sucesso porque todo mundo que assiste gosta muito do filme. Se surpreende, seja pela trilha sonora, pelas atuações, pela história, ou pela montagem, né? Existem alguns truques de montagem muito bons, a gente já analisou o filme, né?
Então eu acho que é um sucesso. Eu também acho, se você tem uma conquista, então isso é um sucesso, né? Esse filme tem diversas conquistas diferentes. Ele não é um filme independente, mas ele é uma história original. E eu penso que essa é a maior conquista de todas para o cinema como um todo, né? A gente vai ver aí que esse ano foi lotado por sequências, por histórias de origem, por derivados de franquias e remakes de filmes já existentes, naturalmente, né? E 2026 vai ser pior ainda, pelo que a gente sabe, né? Então, qualquer lapso de uma história original é digno de louvor, né? O Pecadores não foi o meu filme favorito, né? Eu não gostei do filme, como compartilhei aqui com vocês, mas eu reconheço o brilho dele. Toda a importância, não só para o cinema, mas até para o público mesmo, para o público de terror, as conquistas de bilheteria, tudo que a Flá citou aí, eu acredito que fala a respeito de como esse filme ele foi bem aceito pelo mercado consumidor. E no fim das contas é o que importa, né? Quando você consegue encontrar o seu público e você o conquista, e aí mais parcelas daquele mesmo público começam a se mostrar no cinemas para assistir aquele filme, e aí o filme vai ganhando uma escala inesperada, pô, isso é muito bonito de ver, né? Independentemente do que cada um de nós pensa sobre um determinado filme e tal. Então é bem bacana ver isso acontecer. Eu sei que não é uma rinha de sucesso, obviamente, mas deixa eu propor, não sei se eu vou arrebentar com a ordem da Flávia, mas o que vocês acham que fez mais sucesso esse ano? O Pecadores ou o filme brasileiro? Ah, difícil, hein, agora. Porque, olha, tá super bem cotado. Eu ia falar, eu ia chutar o Agente Secreto, sinceramente. Eu acho que o Mas, Agente Secreto... muito simples, a gente pode dar uma pesquisada rápida aqui em relação à bilheteria e a número de pessoas, né, e ver como é que tá isso daí. Mas eu diria o seguinte, eu acho que, querendo ou não, Agente Secreto ainda é filme estrangeiro, quando a gente pensa, é o melhor filme em língua não inglesa. E isso tem um peso, né? Então, obviamente, ele está com uma visibilidade gigantesca, mesmo dentro de Hollywood, né? Mesmo dentro dos Estados Unidos, mas é difícil de comparar com Sinners, por exemplo, que você tem o Michael B. Jordan, que é um grande ator, super reconhecido, o próprio diretor, que é o Ryan Coogler também, que é de Pantera Negra, né, gente? Então, assim... É Michael difícil. B. Jordan em dose dupla, tem 2 vezes o Michael B. Jordan. Exatamente. Poxa, aí que tá, né? Se ele ganhar, ele tá concorrendo, né? Mas deixa eu falar uma coisa. Ou então, fala. No Agente Secreto também tem 2 vezes Wagner Moura. E olha a diferença de um pro outro. Olha a diferença de uma atuação pra outra. Tá? Ao longo de 100% do filme. Eu sempre vou trazer isso à tona porque eu acho um absurdo o que se fala sobre o Agente Secreto. Mas eu diria que, assim, para sua pergunta, eu diria o seguinte. O Sinners, o Pecadores, naturalmente, ele tem mais visibilidade no mundo todo porque ele é um filme de um grande estúdio que é o Warner. Né? Então, é um filme de um realizador universal, que é o Ryan Coogler. É um estúdio universal, né, apesar de não ser da Universal. E aqui no Brasil, eu diria que o Sinners também pode ter tido uma melhor aceitação do público, tá? Por que eu digo isso? Porque, assim, de novo, tem que ver os números de bilheteria, como a Flá falou, né? Mas todo o furor acerca do Agente Secreto, eu penso que ele vem à tona só por conta da brasilidade e daquele falso sentimento de patriotismo que boa parte das pessoas demonstram nas redes sociais. E a gente sabe que as redes sociais elas são muito barulhentas. Então parece que todo esse barulho em torno do Agente Secreto, o fato de você ter 50 amigos que estão publicando stories todos os dias sobre o Agente Secreto aconteça ao seu redor, ou acontece ao seu redor, faz parecer que esse barulho ele é muito maior do que o que ele é de fato. A comparação mais simples, direta, objetiva que a gente pode fazer é de número de bilheteria. Eu não tenho certeza quem ganhou até o momento, apesar de que, claro, Pecadores tá com a maior bilheteria. 300 milhões foi arrecadado em bilheteria. No Brasil.
Não, tô falando mundial, né, gente? Não, tem que ser no Brasil, tem que ser no Brasil. A gente vai apanhar que nem cachorro caramelo que caiu da mudança. Mas, por exemplo, Agente Secreto no mundo arrecadou 18 milhões, né? Então, assim, tudo bem. Se a gente comparar. Para um filme brasileiro é sensacional. Para o filme brasileiro é ótimo, só que não dá para comparar porque os esforços de marketing são diferentes. Então, por isso que a comparação mais justa seria a bilheteria no Brasil, em particular. E aí a gente pode olhar para o número de audiência, né, quantas pessoas foram, versus quantos milhões de reais fez de bilheteria aqui. Mas é basicamente isso que eu quero dizer, né? Então, muito o furor de O Agente Secreto vem dessa falsa ideia de que ele é um filme brasileiro, então, nossa, que filme maravilhoso. Você pode até ter gostado, né? O nosso ouvinte pode amar O Agente Secreto, não tem problema nenhum, mas todo esse sentimento generalizado que a gente vê aí não necessariamente vem de pessoas que gostaram mesmo do filme ou que sequer assistiram ao filme. Então eu penso que o Sinners ele acabou sendo mais popular ainda, mas de novo, né, números de bilheteria podem, aqui no Brasil, podem contradizer o que eu estou colocando. Veja, eu procurei aqui rapidamente, não temos dados de bilheteria somente no Brasil, tanto de um filme quanto de outro. Depois a gente pode, de repente, até colocar, né, nos comentários a hora que achar. Mas uma coisa é fato, eu concordo, Jason, que em relação às redes sociais e ao meio que a gente frequenta e tal, eu nem levo isso em consideração. Na verdade, o que eu tenho visto de fato é acompanhado várias mídias, principalmente de Hollywood, para ver como é que a coisa anda, e tem sido muito falado, principalmente por conta do trabalho da Neon, que é a distribuidora, né? Então, olhando para isso, quer dizer, existe um projeto de marketing muito grande em cima do Agente Secreto por conta da produtora, da distribuidora e por aí vai. Então, esse é o meu parâmetro, porque se eu levar em consideração as minhas redes sociais, o parâmetro vai ficar bastante capenga, né? Então, assim, só para vocês terem noção, o Sinners está com 7 indicações ao Globo de Ouro, que inclui o filme, a direção, o ator, né, para o Michael B. Jordan. No Critics' Choice Awards, que é já em janeiro, tem 17 indicações, né, e tem um grande diferencial. Ele está concorrendo ao Grammy também por conta de música, que para mim é um dos pontos altíssimos do filme, porque é uma música de qualidade absoluta, com uma das cenas mais bonitas, como a gente já comentou aqui, né? Inclusive, mesmo você que não gostou do filme, né, Jason? Você sabe que cena é essa e que você também disse ser uma das cenas mais impactantes que a gente teve no ano, né? Sem dúvidas. Para mim são dois filmes muito bonitos visualmente, né? Toda a fotografia ou cinematografia de ambos os filmes são belíssimas, né? São filmes lindos de se assistir. Eu acho o elenco de Sinners melhor utilizado do que do próprio... Qual que é o nome? Do Agente Secreto. O Agente Secreto, por exemplo. Não tô nem falando só do protagonista, tá? Apesar de ter essa semelhança que a gente falou anteriormente. Mas eu penso que Sinners eu não gostei de nenhum dos dois, naturalmente, mas eu penso que Sinners ele é um filme mais competente sobre a contação de história, né? Então ele conta uma história melhor do que o Agente Secreto tenta contar, né? O meu grande problema com Sinners é a cafonice ali da alegoria vampírica, que faz sentido pro roteiro, como a gente discutiu, né? Foi uma coisa que você trouxe ali do artifício religioso, que é muito bom, só que quando isso se mostra, aí que pra mim o problema começa, se mostra visualmente, né? Mas são dois filmes lindos, né? Impecáveis, imagens maravilhosas mesmo. E com excelentes trilhas sonoras. Não era pra ter virado uma rinha de retrospectiva, né? Eu sei que não é a ideia, né? Mas essa eu não vou conseguir acompanhar o relator, não. Eu gosto mais do Agente Secreto do que do Sinners. Acho, inclusive, que ele tá tendo uma repercussão proporcionalmente maior pelo número de investimento e tal. E o final, tipo, é o que a Flávia falou, não tem o B. Jordan, tem o nosso glorioso... Wagner Moura fazendo um papel e meio.
Mas Os americanos chamam o Wagner Moura de Pedro Pascal da Dollar Store. Oh. Mas eu acho que assim, e acho inclusive que a maneira de contar a história mas daí é uma opinião pessoal, tá? A maneira de contar a história do Agente Secreto é mais interessante que do Sinners porque ela quebra um pouco a estrutura mais clássica, né? Eu acho que o Sinners é meio classicão, a forma de contar e tudo mais. Mas, cara, também eu acho que isso não é lá muito, assim, não é que não é muito relevante, mas eu acho que eu acho interessante acredito que a gente, ano passado, ganhamos o Oscar, né? O Brasil. O brasileiro é meio fanistão mesmo, isso eu concordo plenamente com o Jason, mas eu acho que faz parte do componente também, né? Se a gente às vezes já apanhou tanto com bons filmes e boas atuações, eu acho que, sei lá, é mais ou menos o efeito Leonardo DiCaprio, né? Ele pode não ter ganhado pelo melhor vez que ele atuou, mas ele já merecia ganhar há muito tempo. Acho que merecia há muito tempo o filme brasileiro ganhar o Oscar. E eu acho que isso ajudou a pôr o Brasil no mapa, que o audiovisual no Brasil ganha como um todo. Eu acho que atrai mais gente para a indústria para produzir, mais gente para consumir. Imagino que muitos dos nossos cinematógrafos aqui também, se são mais recentes, né, nessa amor ao cinema, pode inclusive ter vindo com isso. E forma novas gerações, né? Eu acho que isso é um negócio meio maluco da gente pensar, mas é que o cinema ele acaba formando muita geração, mas muito voltada assim para o cinema de criança, assim, americano e de criança. Vamos lá, né? Acho que a Flavinha estava falando em off aqui, né, o Flávio, sobre as maiores bilheterias. É o quê? Tudo filme de criança, né? Pelo menos os 5 ou 7 primeiros, se não me engano, de maior bilheteria do ano é filme infantil. Né? Ou que tem esse apelo por animação, ou algo do gênero. Ou seja, e aí veio o comentário do Jason que é muito pertinente, né? Sobre os ingressos. Sim. Uhum. Eu disse que na nossa conversa ali, basicamente, acho que a gente pode trazer a lista aqui à tona, se vocês tiverem facilmente aí, mas basicamente de 10 filmes, 9 eram filmes infantis, né? Com exceção, o 10º seria o Fórmula 1, que é uma das grandes estreias do ano, uma das grandes surpresas do ano também. E eu havia dito, né, que no caso dos filmes infantis, na verdade você vai com a família. Então, naturalmente, há uma facilidade de você fazer mais dinheiro com um filme de animação, e principalmente se esse filme for uma continuação de um filme da década de 90, ou dos anos 2000, entendeu? Então, quando você junta nostalgia com o fator familiar, com o fator comercial dessas grandes marcas, né? Aí não tem como você bater mesmo, com exceção da China, com um filme chamado Ninja 2, que foi uma das maiores, acho que foi a maior bilheteria de animação da história, né? Foi esse mesmo. Universal. 2 milhões de dólares esse filme arrecadou. Bilhões, né? 2 bilhões. 2 bilhões. Bilhões, perdão. Bilhões, exato. Mas aí é mais no mercado chinês, né? Ou foi no mundo? Não, no mundo por causa do mercado chinês. Não. Uma coisa tá atrelada à outra, né? Não, mas imagina que estamos na China, entendeu? Que a China... É que a animação é chinesa ou não? Tô viajando. Não, a animação é chinesa. A animação é chinesa, só que o maior público de cinema é chinês. O segundo maior público é americano. Nos Estados Unidos o filme foi mal. E aí o terceiro seria o resto do mundo, né? Grosso modo. É porque eu quero dizer grosso assim, modo. Se tem um sucesso doméstico a China, ela já ultrapassa qualquer vingadorzinho aí de game, né? Porque, pô, não tem jeito. Aí é o tamanho do mercado. A gente talvez tenha que trabalhar com, sei lá, não sei, tem que chamar matemática, mas proporções e tal. Mas o que eu só queria dizer é o seguinte, eu acho que isso é muito fundamental para que a gente melhore um pouco o cinema nacional. Eu acho que a gente aqui mesmo, no Cinematografia, já tivemos episódios dedicados a falar mal de quem assiste dentro da sala de cinema, é um troglodita e mal educado. Já mexe no celular, né? Mexendo no celular, falando alto. Já também falamos mal do line-up de filmes, que muitos legendados e tudo mais. Então, assim, eu acho que... Dublados. Perdão, dublado. Bom, legendado... Não, legendado é bom. Então, acho que assim, se a gente for pensar, assim, pensando em mercado e pra gente que gosta de cinema que as coisas melhorem, eu acho que a gente tem que ter mais cinéfilo de carteirinha e que exige coisa legal.
e que incentiva também o mercado nacional, né? Porque, sei lá, eu acho que é esquisito uma diversidade cultural do tamanho do Brasil e a gente produzir tão pouco cinema. Sei lá, você pega Talvez Argentina... Talvez a gente comece a produzir animações sobre a ditadura aqui e tal. É o que tá faltando no nosso mercado. Porque a gente não consegue fazer outro tema, né, no Brasil. Agora, a discussão, né, como a gente começou aqui, por exemplo, de Sinners, Pecadores com Agente Secreto, eu acho interessante a comparação dos dois, né, que a gente começou fazendo aqui de forma impensada, porque são filmes muito parecidos. São dois filmes que tratam cada qual de traumas relacionados à própria nação, traumas ainda não superados naturalmente, né, não é por menos, e que trazem o folclore à base do faroeste. Claro que orientados ali à narrativa respectiva de cada filme, né? Mas no fundo são filmes muito parecidos, né? E eu acho essa ideia muito interessante, porque são ambas histórias originais, características de seus países, com contextos históricos de fundo, né? O Sinners nem tanto, ali a coisa mais óbvia mesmo, né? E acho que o fato de serem histórias originais fazem com que o apelo para cada um dos filmes seja extremamente positivo. Que é o que eu tinha falado para os Sinners, mas isso também vale para o Agente Secreto, naturalmente. Só antes de eu entrar um pouquinho mais até no Agente Secreto, para pontuar para quem está assistindo e ouvindo a gente, as maiores bilheterias aqui, né? Então essa primeira animação chinesa que o Jason falou, a segunda é Zootopia 2, depois Lilo e Stitch, depois um filme Minecraft, Jurassic World, Demon Slayer, Como Treinar Seu Dragão, já perdi o número aqui, e Fórmula 1, que entra no 8º mesmo, né? E a gente começa Fórmula 1, Superman. Então, assim, é muito, muito interessante isso, que a gente avalie. E, obviamente, que a gente está aqui para falar de cinema no geral. Podemos fazer as análises que a gente gosta, que não só da cinematografia, mas também do conteúdo que aquilo está trazendo. Mas é muito interessante olhar para essa questão de mercado. Isso faz o que é o cinema também. A gente não consegue separar e falar, olha, não interessa a bilheteria. Na verdade, a bilheteria interessa sim. É o que mais interessa. Pode não interessar para o meu gosto de cinema e tal, mas a verdade é que o que mantém o cinema funcionando é o que banca o cinema, é o que paga o cinema. Então não adianta eu gostar de cinema dinamarquês e ficar brava porque aqui em Bauru não tem, né? E quando tem problema, isso aqui é piada interna, quem quiser saber depois me pergunta, não adianta eu ficar brava com isso, né? Por quê? Porque as pessoas não vão, e esse não é o tipo de filme que vai manter. Enquanto o Zootopia vai manter o cinema funcionando, então que seja, que o cinema funcione, o interessante é que as pessoas tenham acesso, e tá ótimo. Agora, em relação aí ao Agente Secreto, tem uma coisa que eu tô gostando muito nessa nova onda do cinema nacional, que tá levando gente pro cinema que não ia há muito tempo. Às vezes, pessoas que não gostam de filme legendado. Não que isso seja um problema, como sabemos que a maior parte dos filmes hoje são dublados. Mas, assim, quer ver atores conhecidos, né? As pessoas já conheciam o Wagner Moura, a Fernanda Montenegro, a outra Montenegro. Gente, esqueci o nome dela agora, meu Deus, né? Então, assim... Fernanda Torres. A Fernanda Torres. A outra Montenegro. Fernanda Montenegro. Não é a outra Fernanda. A outra Fernanda. Fernanda Montenegro filha, né? Júnior. Então, tudo isso é extremamente importante. E o que eu gosto muito do Agente Secreto, todo mundo que assistiu o nosso episódio sabe que eu gostei bastante, mas o que eu gosto mais é que de repente realmente traz para ordem do dia essa questão de, olha, você viu, né? É diferente de falar, sei lá, você viu o Superman. São formas distintas de lidar com o cinema. Por ele ser nacional, existe um quesito que nos conecta. E isso pode ser para o bem e para o mal. Nos conecta no sentido de identificação e também até de crítica,
né? Entra as questões políticas, o que quer que seja. Então, eu acho isso tudo, na verdade, muito positivo e legal. E óbvio que é muito bom ver que existe um olhar para com o cinema brasileiro. Isso não é uma questão de sorte, isso não é algo que caiu do céu. Isso é trabalho duro das pessoas que estão envolvidas com o cinema nacional e que saem daqui para buscar apoio, marketing, né? Nada disso aconteceu só por conta do Brasil, é isso que eu estou querendo dizer. Precisa sim que esses filmes participem dos festivais, a gente já conversou sobre isso. Então, o Agente Secreto ter sucesso foi um trabalho árduo de vários anos, quiçá várias décadas, de gente indo para o mercado estrangeiro, participando de inúmeros festivais, fazendo jantares, etc, etc. Tudo aquilo que a gente conhece ali nos bastidores, porque isso é o que aproxima as pessoas das premiações, né? Então, legal, porque todo o cinema faz isso, o cinema iraniano faz isso, cinema coreano faz isso, na verdade todo mundo participa desse quadro, essa dança, né, que é o mercado do cinema. Então, acho legal que o cinema brasileiro esteja lá. Eu acho que, em termos de retrospectiva pensando, eu acho que esse ano tem um saldo positivo para o cinema brasileiro em termos de repercussão. Eu peguei uma listinha aqui dos principais destaques de lançamentos aqui do Brasil, vou falar rapidamente. Tá por gênero aqui. Então, Comédia e Família, Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, Perrengue Fashion e A Sogra Perfeita 2. Então, assim, seriam os filmes mais, sei lá, family friendly, por assim dizer. Aí a gente tem Agente Secreto, Câncer com Ascendente em Virgem, Homem com H, cinebiografia, Os Enforcados, Ainda Não É Amanhã e O Melhor Amigo. Aí temos documentários do Luiz Melodia e do Brizola. E aí tem mais outras coisas. O que eu acho que é interessante? Eu acho que para um país do tamanho do Brasil e com o peso de carregar o português nas costas, porque vamos lá, né? A Guiana de pé lá tem 10 milhões de pessoas, não vai produzir muito cinema, né? Aí é mais fácil nossos colegas africanos aí, Guiné-Bissau, Moçambique e Angola produzir do que os portugueses. Então, assim, eu acho que em termos de cultura e linguística e tal, a gente poderia produzir mais. Eu estava dizendo assim, é impressionante o que a Argentina faz. Com, sei lá, um terço da nossa população e um décimo do nosso PIB. Mas elas têm essa cultura do cinema nacional, as pessoas se formam, elas assistem e tal. E não tem jeito, é que nem eu estava falando da China. Se o seu mercado doméstico não te sustenta, muito dificilmente você vai conseguir projetar para fora. Ainda mais a gente que para fora vai ser dublado ou legendado. Imagina, tipo, como é que os caras assistem Agente Secreto lá? É dublado e legendado, né? Então eu acho que é importante mesmo e fomentar a indústria, né? Porque a gente, sei lá, trabalha junto e dá aula, vê o pessoal assim, a gente precisa de uma renovação. Eu concordo com a crítica do Jason que a gente às vezes é muito monotemático, mas é porque ainda quem faz cinema no Brasil é uma geração mais velha, sabe? Que ainda tem muito a chaga da ditadura. Porque quando... os caras estão tudo com 50, 60 anos. Se a gente tem 30 de redemocratização, quando eles eram jovens, estavam formando o seu ideal, o seu componente de ser humano, eles estavam na direta já. Então isso impactou demais a vida dos caras. Precisa começar essa nova geração, já a redemocratização, que tem outras coisas. Eu acho que a gente precisava falar mais sobre o indivíduo brasileiro, sobre as diferenças legais que a gente tem. Uma boa saída que a gente teve no cinema nacional foi o filme Oeste Outra Vez. A gente não comentou aqui, de repente até vale comentá-lo mais pra frente, mas é um filmaço lindo e que fala sobre outras questões, né? Então existe, obviamente, cinema nacional falando de outras coisas, sem dúvida, né? Eu não vi o Oeste Outra Vez, mas vi O Último Azul, que foi um lançamento desse ano e que praticamente ninguém falou a respeito, mesmo sendo um filme que entrou para o circuito comercial. Né? Então, se entrou para o circuito comercial, por que as pessoas não estão falando também do Último Azul? Sendo que, claro, não é o único filme nacional que lançou esse ano, a gente está falando de 2 aqui, né, além do Agente Secreto, mas o Agente Secreto é o que ganha esse glamour todo, porque a marca, formou-se uma marca acerca disso, e as pessoas vão militar para aquele filme. Então, se você dá a mínima para o cinema nacional, não fique só torcendo pelo Agente Secreto, vá ver os outros filmes também, procure ver os outros filmes, né? Eu, por exemplo, não fico lambendo
além do cinema nacional, porque pra mim cinema é cinema. Mas eu também vi pouca coisa nacional esse ano, né? Até o Homem com H, por exemplo, que é um filme que eu tô louco pra ver, eu não consegui parar pra assistir em detrimento de outras coisas, né? Mas assim, existem outras opções, né? Não é que não existem, só que as pessoas, elas gostam de ir naquilo que forma uma identidade de fato. E falar de O Último Azul, por exemplo, de um filme de idoso, é uma coisa que não vai formar a identidade do jovem geração Y, né, que tem 40 anos, mas continua buscando por algo que forme a sua identidade, e nem do Z, que tá, sei lá, lambendo a tela do celular 24 horas por dia, entendeu? O que dá like é falar de O Agente Secreto mesmo. Agora, uma coisa que eu ia complementar sobre o que o Fê falou de bilheteria, e que a Flá também havia introduzido, é o seguinte: a bilheteria não só é importante para você entender se o filme se paga, mas também serve de uma métrica para você entender o que o público prefere, o que o público quer ver. Se a gente, né, já foi pauta de uma discussão nossa isso, em algum dos nossos primeiros vídeos aí, né, nesses 6 meses quase, que um pouco mais, né, que a gente está gravando aqui, sobre, por exemplo, Vingadores, né, ano que vem a gente vai ter 2 filmes com o título Vingadores e De Pernas pro Ar. Por que Vingadores tem em todas as salas de cinema e De Pernas pro Ar tem uma sala de cinema por complexo? Porque as pessoas não querem ver De Pernas pro Ar. Não, mas vamos obrigar De Pernas pro Ar 3 ter, sei lá, 30% da taxa de salas de cinema. Beleza, obriga e tira 20% de Vingadores, dá mais 20% ali pro De Pernas pro Ar. A bilheteria continua a mesma. As salas, você tem De Pernas pro Ar 3 com mais salas vazias, enquanto as de Vingadores, com 2 meses em cartaz, continuam cheias. Por que isso acontece? É por conta do imperialismo norte-americano? Não é por conta do imperialismo norte-americano, sinto muito, mas é porque o seu público do seu país está demonstrando que prefere o cinema americano ao cinema que você está fazendo. Então, que a gente olhe para os números de bilheteria com o objetivo de entender os indicadores de preferência do público, porque como a gente também já abordou aqui várias vezes, ir ao cinema é muito caro. Ainda mais com a família, como no caso de filmes de animação aqui, filmes orientados ao público infantil principalmente, né? E que pega o pai, pega a mãe que viu esse filme quando lançou, né, o original, ou a primeira versão dele, ou o que quer que fosse, e que vai ver de novo com o filho agora porque é um filme safe. A gente pode ver, inclusive, que nesse top 10 de bilheteria com 9 filmes infantis, ou orientados também ao público infantil, não tem a Branca de Neve, por exemplo, que foi um fracasso retumbante por conta das bobagens que principalmente a Rachel Zegler, que fez a Branca de Neve, falou em público, destruindo o filme original. Porque essa Branca de Neve é desconstruída, ela não vai ser beijada por um homem, ela não vai escravizar anões, que não sei o quê. E aí, enfim, ela acabou destruindo o filme para a audiência falou não quero ver, e portanto escolheram outros filmes ali. Então a bilheteria também é um indicador de preferência do que aquele público quer ver de fato. E quando a gente tem, por exemplo, no caso do Agente Secreto, um filme de faroeste, de certa forma, em que você tem um herói em evidência ali, numa missão solitária, diante do folclore do próprio país, é claro que isso tem um apelo maior para, não vou dizer para as massas, porque isso não é um filme de massas, mas para uma parte do público que outrora não escolheria ver este filme necessariamente, né? Então eu concordo com vocês que a gente está no caminho certo aí. Isso aí, e falando sobre que o Fernando tava rachando o bico. Escravizar anões é foda demais, né? É um exagero de um tamanho pra quem viu o filme original. Posso só falar um negócio, talvez, que tem um pouquinho a ver com esse tópico, Flavinha? Eu queria recomendar aqui, ó, pra quem quiser ler sobre o assunto, um livro que chama Cultura da Convergência, do Henry Jenks. E aí, eu acho que ele é esse daqui pode ver, o iPhone tá até velho na capa, né? Mas tem edição mais nova. É o primeiro, sim. Então, tem... Porque, na verdade, não é um filme novo, né? Mas ele foi escrito quando estava dando esse boom, internet e tudo mais. E eu acho que é um livro muito legal para quem quiser entender um pouco essa questão de como funciona o consumo de mídia hoje em dia, né? Justamente isso que o Jason estava falando. Por que a gente assiste Vingadores e às vezes não assiste De Perna pro Ar? Porque existe toda uma construção em termos de ícones e direitos autorais em torno dos personagens dos Vingadores, que a pessoa não consome só o cinema. É o cinema, é o jogo, a camisa, é a lancheira e tudo mais. E a gente no Brasil... É a franquia. E a gente no Brasil tem muita dificuldade de pensar isso aqui.
sabe? Ou como as pessoas consomem hoje em dia. A gente ainda talvez faça cinema e publicita cinema, né? Faz o marketing, a publicidade do cinema, como era nos anos 90, que o filme parava em pé. Mas hoje em dia, para você ter uma repercussão e uma sala de cinema lotada, você tem que ter um direito autoral de um personagem, mas não adianta só depois o cara fazer aquele circuito de entrevista e pagar uns influenciadores. Tem que ter um universo expandido, tem que ser algo consumível, personagem que as pessoas se identificam. O que eu quero dizer assim, olha só, talvez o mais perto que a gente teve no cinema nacional de ter um negócio desse recentemente foi o Tropa de Elite Capitão Nascimento. Mas tanto o diretor e as pessoas ali estavam... Porque lembra, estava na boca do povo, as pessoas faziam camisas, memes, né, das coisas, ninguém vai subir, 06, blá, blá, blá. Mas a gente não consegue, acho que enquanto indústria de conteúdo e entretenimento, pegar o hype, né? E aí fica discutindo, porque é um filme fascista, porque blá, 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 e não consegue desenvolver, eu acho que às vezes, um mercado que você fala assim, eu queria a lancheira do Capitão Nascimento, vocês entendem o que eu queria dizer? Action figure. E aí as coisas irem... você entende? Essas coisas irem... Então eu acho que é um pouco disso também. Acho que a gente, lógico, aqui a cinematografia pensa cinema, mas o cinema está inserido dentro de uma indústria cultural que o Brasil passa longe. Eu acabei de falar, Chico Bento e a Goiabeira. Porra, é uma super propriedade intelectual, né, cara? Pô, foi um lançamento super tímido. Não tinha cartaz em, sabe, shopping, e aí lançando brinquedos, sabe? A Mattel, louca para lançar o negócio. A Mattel nem é brasileira, é uma estrela. Então, sei lá, eu sei que o Maurício de Souza tem uma perna de um tamanho X, mas se outras empresas quisessem pegar e levar isso a cabo, seria interessante. Mas é difícil, né? Porque aí talvez eu não concorde muito, eu acho que a gente é muito influenciado por ter muita informação norte-americana. Então a gente acaba que fica com muitos ícones norte-americanos aqui dentro, e as pessoas preferem só licenciar um bagulho da Disney, que entra lá no site, se eu estiver divergindo demais, vocês me falam. Mas, por exemplo, divergindo agora, hein? Aqui em Bauru tem uma empresa, a Tilibra, sabe essas de caderno? É aqui de Bauru. Engraçado, né? E aí eu tenho contato com o pessoal, né? Já foi aluno meu de design, alguma coisa que trabalha lá. E sabe como é que eles fazem capa de caderno? Porque capa de caderno é um consumo de ícones, né? Eles entram no portal da Disney, eles pagam um fee X lá e eles podem baixar os assets, tudo pronto, moldar e pôr. E aí entra naquele negócio. Por que você entra numa loja e tem 300 capas de caderno de temas da Disney? Estou falando Disney, é Disney Company, a Marvel, e tem menos 3 do Chico Bento. Você entende? Talvez existe também uma certa dificuldade das pessoas a indústria americana já é tão bem formada que ela vai se capilarizando. Eu acho que essa que é a questão. Não é uma questão só sei lá, como eu direi, de ser meio cachorro vira-lata. Na verdade, é formação. Tanto que os japoneses conseguem, né? É que a gente não é muito otaku aqui, mas se a gente fosse pegar animações japonesas e animes, depende do seu lado, assim, porra, a galera também consegue, né? Só pra gente fechar o Agente Secreto e passar para os próximos, senão a gente vai ficar aqui, né? Vai ter 10 horas esse episódio aqui, porque tem muita coisa para falar, né? Pô. Mas, ó, eu só vou citar um título que ninguém aqui assistiu, que eu tenho certeza, mas para complementar a ideia do Fê, que é o seguinte: Guerreiras do K-Pop foi um sucesso na Netflix aqui no Brasil. Não é americano. Exato. Tá? Então é uma questão de como você apresenta o seu produto. Um dos filmes mais vistos da história da Netflix, se não o mais visto da história da Netflix, incluindo aqui no Brasil, sul-coreano. Onda Hallyu. Tem jeito. O que eu e o Jay estamos falando, meu Tigre asiático. Tem jeito. Tigre asiático. Eu tô na aula de sociologia. Parou nos anos 2000, né? Educação social. Não, mas o que eu e o Jay estão querendo dizer, meu caro ouvinte, a Flávia sabe também, tem jeito de fazer. É que eu acho que talvez a indústria de entretenimento brasileira, às vezes, é um pouco presa ao passado. E muito monopolizado pela Globo. Mas isso a gente precisa de outro episódio para falar, né? Não. Com certeza, né? Vamos lá. Bom, e falando nisso, só para encerrar, né? O Agente Secreto foi indicado para o Globo de Ouro na categoria de filme de drama, porque a gente tem a separação drama-comédia, né? O Wagner Moura vai concorrer como ator e ganhou Cannes lá para trás, algumas ele ganhou melhor ator, né? Melhor direção também.
E o que... vai participar do Critics' Choice Awards como filme estrangeiro e também como ator, e do Spirit Awards. Ou seja, gente, provavelmente já está na pré-seleção do Oscar e em breve a gente vai descobrir se entrou ou não, certo? Então, coisas muito legais, e uma pena que eu não tenha conseguido assistir O Último Azul por enquanto, porque assim que a gente conseguir assistir, eu e Fernando terá crítica aqui também, né? Eu quero partir Conta a história, vai. Eu acho que merece contar. Eu sei que é uma história particular, mas é uma coisa... Que história? Último Azul? Porque não só do Último Azul, mas por que a gente não conseguiu assistir o filme dinamarquês no cinema? Você meteu essa e não falou. Não falei, né? Deixei aqui para quem quiser perguntar. Engajem para saber sobre a fofoca. Exatamente, não vou contar. Quer saber a fofoca? Então beleza. Escreve aí a Flávia conta lá nos Reels para nós. Deixa na caixinha lá do Instagram. Isso mesmo. Bom, A Hora do Mal, apesar do Fernando não ter assistido, eu e Jason fizemos um sessão extra sobre... Aliás, acho que foi um dos sessão extras mais que deu uma engajadinha também, né? Teve bastante visualização. Uhum. E é legal porque esse foi visto como um dos maiores filmes de terror de todos os tempos. E, obviamente, para que eu esteja falando isso, é porque rolou isso pela internet, vários críticos, dentro e fora do Brasil, falando: será que a gente chegou então num ponto aqui que o terror voltou com tudo? Então esse filme foi um desses que alavancou essa discussão. Sinners também, mas A Hora do Mal de fato é um filme de terror. Sinners, ele fica beirando aquilo, é terror, não é? A Hora do Mal é de fato um filme de terror, e é muito interessante porque vai participar do Globo de Ouro, pela revista Vulture, foi eleito como o melhor filme de terror do ano, né, desse nosso ano de 2025. Ele teve uma grande aceitação de público pelo Rotten Tomatoes, ficou ali variando entre 95%, chegou a atingir 100%, ou seja, me parece que, primeiro, quem gosta do gênero aprovou. E a grande questão é que parece que quem não gosta de terror também curte o filme. Né? Que é você, né, Jason? Exatamente. Eu não gosto muito de filmes de terror porque eu não compro a galhofa que é esperada de filmes mais populares, né, de terror, mas eu achei esse filme bastante interessante. Também uma história original, olha só o que o terror vem fazendo pro cinema, né? Uma história original que coloca a Julia Gardner em evidência no cinema, num ano em que ela estreia este filme e Quarteto Fantástico também, apesar que o segundo é um filme que mal sabe utilizá-la, né? Mas são dois lugares de uma evidência muito relevante para ela enquanto atriz, né? E qual que é o nome? O Weapons, ele teve o Hora do Mal, né? Que a gente chama de Weapons, que é o título original. Ele é um filme relativamente sério, que tem momentos de comédia muito pertinente e que, portanto, consegue fazer isso muito bem. Então, nos momentos sérios, ele sabe ser sério, e nos momentos de comédia, ele sabe ser engraçado. Então, ele é um filme bastante refinado ao longo de toda a história, né? Um filme muito bem produzido também, ou um outro filme de imagens lindas, dentro da estética, claro, que o filme propõe ali, né? E que foi uma grata surpresa, não só, como a Flá falou, para quem gosta de terror, mas para quem não curte terror também, ocasionalmente, como é o meu caso. Então é um filmaço. Sem dúvida. E é interessante porque, assim, olha que legal, né? Raramente a gente tem indicação de atores por filme de terror. E a atriz que interpreta a Tia Gladys, que é a grande personagem desse ano, eu diria, de filmes, ela é esquisitíssima, é uma baita de uma interpretação. A atriz se chama Amy Madigan, e ela vai concorrer ao Globo de Ouro como atriz coadjuvante. Então olha que legal, gente. E vai ganhar o próprio filme, né, da personagem. Dizem que sim. Eu fiquei meio triste na época, porque eu falei, poxa vida, né? Vai mexer com isso, mas quem sabe teremos uma grata surpresa. Vamos aguardar o que vai acontecer. Então, veja que a gente já teve então aqui 2 filmes de terror que foram os mais comentados do ano. E eu já vou juntar aqui com o Frankenstein. Não sei se você quer falar mais alguma coisa da Hora do Mal, Jason.
Quer acrescentar Não. alguma coisa? E aí eu já parto para o Frankenstein, que teoricamente seria um filme de terror. A gente sabe que não é, conforme o que a gente debateu aqui, de fato, não tem uma pegada de terror ali no Guillermo del Toro, ainda que ele seja um grande diretor de filmes de terror. E também a aceitação pública foi gigantesca. Frankenstein foi indicado ao Globo de Ouro, tanto na categoria de filme de drama, quanto pela direção do Guillermo del Toro. E no Critics' Choice, 9 indicações. Boa parte em quesitos técnicos, mas ainda assim, é um filme que chegou a dividir um pouco, talvez, as opiniões, porque afinal a gente está lidando com um clássico, mas ainda assim, o Jacob Elordi, ele está presente em várias dessas discussões como uma grande atuação. Então, e o Oscar Isaac, acho que dividiu, né? Dividiu a galera ali com esse Dr. Frankenstein. Eu queria parabenizar aqui ao vivo o tanto que a Flávia se preparou para o episódio que a gente analisa Frankenstein, o tanto que ela leu e foi atrás de informação. Eu sou testemunho ocular, cara. É impressionante, vale ouro vocês verem o que essa mulher interpreta do filme, porque olha, leu o livro, aí leu um monte de coisa. É impressionante. Tô dizendo que a gente não se prepara, todos os filmes. Mas eu acho que ali foi um tom acima ali, que, pô, ela caprichou para vocês que estão em casa, tá bom? Tudo por vocês, olha só. Não, porque veja, eu acho que, não sei se até o final a gente vai fazer, mas a gente podia fazer uma retrospectiva do cinematografia, né? O que foi para vocês esse ano, da gente aqui, produções Boa. e tal. A gente fala um pouco de bastidores, vamos deixar pro final, talvez, falar um pouquinho. Boa. Mas olha, sério, pessoal, Frankenstein realmente eu acho que foi, particularmente, foi uma grata surpresa. Eu gostei bastante, ainda que eu prefira o filme original, mas veja, é um outro cinema, né? É uma outra visão e tá tudo bem, né? A gente ter algumas releituras, difícil mexer com clássicos, mas eu acho ali que o filme foi bem aceito em determinada medida, dado até a canseira que algumas pessoas já estavam do próprio Oscar Isaac, né? Mas o filme foi bem recebido, foi bem criticado e tá aí também na categoria em várias categorias, né? Nas premiações que vão acontecer nos próximos meses. Quer falar alguma coisa do Frankenstein, Jason? Eu achei um filme bem medíocre, mas medíocre não no sentido vulgar, né, mas no sentido técnico mesmo, muito mediano, assim, nada demais. Mas eu não curto muito a visão fantástica que o Guillermo del Toro tem para as coisas, né? Então eu acredito que é mais um desinteresse meu no estilo dele do que em olhar o filme como algo, nossa, que porcaria, né? Não é o caso não, mas para mim é só mais um filme Netflix mesmo. Agora, o que eu indico realmente, né, nesse caso para quem curte o conceito de Frankenstein, é o Tadinhas, Pobres Criaturas do ano passado, né? Então, para mim, esse é o melhor filme Frankenstein que tem, inclusive até mais interessante do que o da década de 30, se não me engano. Que eu também acho bem, bem razoávelzinho. Mas o do Pobres Criaturas é um filmaço. Ô, Flá, eu não lembro certinho, mas a gente não tinha cinematografia na época, mas a gente já debatia, né? Pobres Criaturas, que eu achei que tinha umas coisas meio blé, não era? Foi. Eu cheguei a assistir o filme 2 ou 3 vezes, 2 no cinema e acho que a terceira foi em casa mesmo. Cheguei a fazer acho que eu fiz crítica no meu perfil do Instagram. Perfil, né? Mas Cara, eu tinha algumas críticas, mas é um filmaço, assim. Não, filmaço. Eu gosto muito do filme, mas algumas coisas específicas Sim. Quem eu sabe acho que a gente volta, faz uma problema retrospectiva, né? Podia ser, né? Eu tenho um problema com o diretor que eu acho que põe coisa de chocar pra chocar, sabe? Ele não leva a história à frente, assim. Acho que Pobres Criaturas tem um outro ponto, assim. Lembrei, uma das partes que eu odeio do Pobres Criaturas é aquela as prostitutas revolucionárias lá. Sim, tem questões... A parte é dureza demais. É pra agradar, né? Gente, falando em filmes que geraram certo tumulto, existe um filme que está sendo cotado aí como um dos principais, um dos favoritos do Oscar, que é Uma Batalha Após a Outra. Ele está com
9 indicações no Globo de Ouro, 11 indicações no Critics' Choice, e tudo isso incluindo o que seriam as maiores aí, né? Direção, filme, roteiro. E eu lembro que a gente falou bastante do filme aqui. É um baita de um filme com um diretor sensacional, que é o Paul Thomas Anderson. Mas vocês sabem que eu não esperava essa receptividade toda do filme? Eu não estava aguardando que ele fosse ser algo tão grandioso como se tornou. Eu acho que é o mesmo efeito do que acontece aqui no Brasil com os Agentes Secretos. A temática é muito cara aos Estados Unidos. Essa questão, entendeu? De imigração. O que eles viveram no ano de eleição, acho que estava muito à flor da pele. Entendeu? Eu acho que só a temática já dá peso 3 para as pessoas se interessarem. Eu confesso que assim, é um filme que eu gosto de algumas partes, algumas eu não gosto tanto, especialmente estrutura de roteiro, uns negócios aí, mas eu acho que o sucesso dele é muito em função disso, cara. Estados Unidos é um país... Bom, vai sair o filme do Jair Bolsonaro, né? Talvez a gente tenha um efeito parecido aqui. Vocês acompanharam essa semana aí? Sim. Porque usou dinheiro. Eu tenho vergonha desse assunto. Realmente cinema nacional, é algo que não tem condição da gente conseguir comentar sobre o assunto. E isso o Fernando tem razão. Viva o cinema nacional, até pra fazer essas bostas aí. Então, houve boatos, eu não sei se porque o filme foi gravado em inglês. Então, isso que eu ia falar, vai ser um filme nacional, né? Então, parece que o diretor não é, né, cara? Sei lá. Parece que nada é. É meio Jardins das Aflições, né? Enfim. Mas olha, voltando na Batalha Após a Outra, eu realmente, sim, eu esperava talvez as indicações para o Leonardo DiCaprio totalmente assertivas. É uma baita de uma interpretação dele. Eu diria que é a melhor interpretação dele. Eu não lembro se eu falei isso na nossa análise, mas hoje eu diria que sim, que é a melhor interpretação dele. Porque eu gosto muito dele no Lobo de Wall Street e depois no Regresso. Gosto muito. Mas aqui é um... E Não Era Uma Vez também, não. Pô, Era Uma Vez é sensacional. É difícil, né? O Léo DiCaprio realmente é um... As 4 últimas foram muito boas, né? Demais, ele só melhorou. O produtor dele tem escolhido bem os filmes. Demais. Não, e ele é extremamente versátil. Como é que pode fazer o Regresso, né? E um filme desse aqui, uma Batalha Após, são completamente distintos, passando pela Assassino da Lua das Flores, né? Tem esse também que é muito bom. E em cada um dos filmes você vê um ator diferente, que é o que fala sobre a atuação dele. Eu acho que a carreira dele parece muito com a do Jack Nicholson ali, final dos anos 60, 70. Que ele encarreta um depois o outro, assim, personagens diferentes. Tipo, o Jack Nicholson faz desde um general do exército até o iluminado, participando por... Inclusive, ele tá meio parecido com o Jack Nicholson. Ele tá começando a ficar parecido fisicamente com o Jack Nicholson. Eles estão parecidos fisicamente, cara. Ele pode fazer um filme do Jack Nicholson. Ele pode. Pensou que interessante seria? Ele pode, né? Uma biografia do Jack Nicholson vai acontecer um dia, sem dúvida. Com certeza. Só espero que não... O que, Jason? Não, eu só desejo que não esperem que ele morra pra fazer um filme dele. Né? Geralmente é o que acontece. Morre, aí 2 anos depois vem o filme. Mas é difícil fazer filme sobre gente viva. É bem, bem complicado isso. Bom, tudo bem, tem o filme do velhinho, né? Tipo, tem um vivo, monte, mas tá capengando, né? Eu acho que vale, não sei, depois deixem nos comentários aí se vale uma cinematografia do paralelo entre carreiras DiCaprio e Jack Nicholson aí, que, sei lá, e até no paralelo físico, a gente abre a imagem dos dois. Muito bom. Então, assim, tem um monte de crítico, tanto no Brasil como fora, colocando que Uma Batalha Após a Outra seria o filme que possivelmente vai ganhar Oscar, possivelmente é o que vai ganhar Globo de Ouro de melhor filme, por aí vai. É que o Globo de Ouro se separa, né? De qualquer maneira, eu não sei, eu gostei muito, mas eu não diria que é o melhor filme do ano. Nem de perto. Nem de perto, não, nem de perto, nem de longe, nem de nada. Esse filme ele foi mal de bilheteria, né?
Ele não teve uma bilheteria tão expressiva. Ele foi mal de bilheteria, só que é o que o Fê falou, ele teve uma grande expressão por uma série de questões diferentes. O nome do Paul Thomas Anderson, por exemplo, as pessoas não vão ao cinema, mas o nome não vão ao cinema por conta do ator mais. Só que o nome do Leonardo DiCaprio ajuda a veicular na mídia, por exemplo. Você tem o apelo da história, né, desse desejo revolucionário, principalmente com Trump aí destruindo os Estados Unidos dentro para fora. Então acho que são vários aspectos que levantam bastante o filme na mídia. Eu acho um filme bem bom, tá? Não acho um filme excelente, espetacular, mas é um filme muito interessante de se ver. Eu acho que ele não vai bem de bilheteria por causa dessa cisão americana. Metade dos Estados Unidos não foi. Porque, entendeu? Existe uma regra que você tá no espectro, você não pode assistir coisa do outro espectro. Aqui no Brasil não é muito diferente. Vai que você vira comunista. Vai que você vira comunista. E outra coisa, né? O Champagne é uma paródia, né? Nossa, Mas o que eu acho que... Ele é o melhor do filme. É o melhor do filme. Mas imagina alguém do MAGA assistindo e entendi então, entendeu? Não dá. Mas eu acho que assim, esse filme é foda porque assim, onde ele acerta com força. Mas onde ele erra com força. Eu acho que é por isso que você tem essa sensação, Flavinho, de 50-50, assim. Porque tem uns pontos fudidamente bons e tem uns que você fala, mas tá bom, tem que ir. Eu vou puxar um gancho para um filme que só eu e o Jason assistimos e a gente não comentou ele em hora nenhuma, mas eu acho que vale a pena falar muito rápido, apesar dele não ter entrado Poxa, eu acho que ele não entrou com nada, nem no Globo de Ouro, não teve nenhuma indicação, nem no Critics' Choice. Se não me engano, ele teve edição de som na pré-lista do Oscar, alguma coisa assim. O que é um ponto fortíssimo. E a gente tá falando do filme Eddington. A gente assistiu em São Paulo, né, Jason? E foi assim... Eu saí extremamente impactada do filme, ainda que eu não tenha gostado de muita coisa. Definitivamente a Ari Aster não vai ser o meu diretor favorito. Vai demorar para isso acontecer, provavelmente. Mas, gente, é um baita de um filme e precisa ser visto sim. Atuações ótimas. O Pedro Pascal tá lá. Eu sei que isso é um tema sensível para muita gente, né? Mas junto com o Pedro Pascal a gente tem outras atuações brilhantes. Tem o Joaquin Phoenix, né? A boa notícia é que o Pedro Pascal some no meio do filme. Depois ele só volta no final, porque o final precisa acontecer, né? Então do nada ele some. É verdade. Ou seja, né? Joaquin Phoenix vai segurar esse filme aí sozinho. Agora, olhando para essa questão da política dos Estados Unidos, esse é um filme praticamente obrigatório para você sentir o clima pesado, tenso e também um tapa na cara da cultura woke de uma forma que eu não tinha visto em nenhum lugar fazer. Então, esse, para mim, são os pontos altos ali do filme, né? Eu adicionaria só a questão do seguinte: ele é um tapa na cara da cultura woke e é um tapa na cara dos reacionários também. É que a gente nunca viu um tapa na cara dos woke como nesse filme, né? Então por isso que ele tem esse destaque, que é um tapa muito bem dado. Literalmente um tapa, né? Inclusive. Porque esse filme tem o melhor tapa da história do cinema, sem dúvida nenhuma. Bom demais. Mas também contra os reacionários. Então, ele é um filme que fala muito dos Estados Unidos, e essa porcaria de polarização que tem destruído não só os Estados Unidos, mas o Brasil também, que a gente vive aqui, até mesmo em mercado. Tava vendo ontem um vídeo de dois grupos, um pró-Lula, outro pró-Bolsonaro, brigando no mercado aqui, agora no fim do ano. Toda essa nojeira que a gente vive todos os dias, já tem alguns anos aqui, vem dos Estados Unidos. Então o filme ele faz sentido na perspectiva americana e ele também faz o mesmo sentido na perspectiva brasileira. É que, claro, o cenário, né, a cultura ali é um pouco mais difícil de associar a gente, mas a situação ela é igualzinha a toda essa grande putaria que a gente tá vivendo aqui, como os americanos também, enfim, todo um monte de gente no mundo tá. Mas é um filmaço que vai explorar o que há de pior nos dois polos de uma polarização política com uma moral completamente corroída pelo que há de pior na modernidade.
excelente filme. E o Joaquin Phoenix é o Joaquin Phoenix, né? Pode, claro, Fê, diga aí. Posso fazer, às vezes, da plateia que, assim como eu, não assistiu, não sei que não são todos, mas alguns, assim. É da A24, correto? É. Sim. E aí, a A24 já se tornou a Netflix ou ela mudou as direções? Tipo, é o filme A24 que parece a A24 ou não? Ele tem uma certa... Eu acho que caberia a gente ter, de repente, um episódio para falar só sobre isso, porque não é tão simples assim. Eu diria que a A24 ela tem muitos braços. Ela não é mais aquilo que se vendia há 10 anos. A A24, cinema de cinéfilo, sabe essa coisa? Ela não é mais isso, mas ela ainda tem um pouco disso. Eles ainda sabem escolher. Ainda tem coisa, nossa, ainda tem coisa sensacional. Agora, o que ela se tornou precisa de uma análise um pouco mais... Eu me refiro porque eu acho que, assim, talvez um pouco pela curadoria, pelas escolhas, mas eu não sei se é na montagem, se é o produtor executivo, mas parece que todo filme da A24 ele é meio parecido em alguns pontos, vocês entendem o que eu quero dizer? Eu preciso investigar mais o porquê. Não, mas já não é mais, Fer, eu acho que isso mudou. Lá no comecinho, talvez, e assim, querendo ou não, para quem gosta de cinema de terror, a A24 presta um serviço maravilhoso. Ainda que tenham coisas muito parecidas, pelo menos tem alguém olhando legal para o cinema de terror, com dignidade. A A24 faz isso como ninguém. Então eu sou uma defensora dela nesse sentido, mas em outros, Ironicamente, todos os filmes do Ari Aster são distribuídos pela A24, ou A24, né? E esse filme não é um filme de terror, ele tem momentos de tensão, ele é um suspense político, né? Isso sem dúvida nenhuma. Mas assim, pra mim tem a cara da A24, sem dúvida nenhuma. E aí, Fê, o que você disse, na minha leitura, eles prezam muito por cinematografia, ou então por fotografia. Eles gostam de filmes deslumbrantes, e é o caso desse aqui. Então, todos os filmes deles, se eu não estou enganado, são distribuídos pela A24. No entanto, esse filme ele não ganha uma atenção muito grande, principalmente por conta do anterior, que é o Bol Tem Medo, que é um filme completamente alternativo, é onde o Ari Aster se despe do que construiu ele no imaginário popular, de que ele seria um dos maiores nomes do terror. Então, Bol Tem Medo, ele vem com muita tensão, né? Essa tensão ela continua aqui, só que não vem com terror nenhum. E aqui da mesma forma. É um filme parecido com Bol Tem Medo, não só por conta do Joaquin Phoenix, mas porque ele constrói tensão o tempo todo, e é uma tensão que sai do âmago, né? E fica com você e fala no seu ouvido ali, você fica atento no filme, por mais que o filme seja longo demais às vezes, né? De novo, não precisava ser tão longo, só que o terror mesmo não existe. Então eu penso que por conta disso, por conta de não ser, novamente, um filme de terror, esse filme ele não ganhou visibilidade nenhuma para o público, e portanto ele também não é lembrado na hora de ser nomeado aí para as premiações, né? Eu mesma odiei o Bol Tem Medo, não consigo nem pensar em assistir novamente, porque foi um desconforto total e restrito. Mas enfim, continuo gostando da Eu adoro, tá? Eu sei que gosta. Quero deixar registrado para os nossos 30 ouvintes que eu adoro o Bol Tem Medo, apesar de reconhecer que é um filme bem complicado mesmo. É bem complicado. Bom, muito bem. Meninos, o último filme que eu vou trazer aqui, aí depois vocês complementem com o que faltou, é o Sonhos de Trem. Nossa, né, recentemente a gente fez aqui a análise no canal, e tem algumas indicações para o Globo de Ouro, ator certamente, não lembro se entrou também para cinematografia, espero que sim, né? Porque a gente tem ali o brasileiro. Sim, entrou, né? Não poderia ser diferente, né? Porque a pré-lista do Oscar. Cinematografia maravilhosa. Então, assim, acho que Sonhos de Trem é uma grata surpresa também, sendo da Netflix. São aquelas questões ali que a gente fica, né, um pouco em dúvida em relação ao que a Netflix ainda pode ou não fazer, mas aqui está a prova de que tem algo que a gente pode esperar de bom ainda. Que bom, né? Que não se perdeu totalmente.
Diretor de fotografia Brazuca, muito bom. É isso que eu ia falar, exatamente. Jovem, isso que é legal, entendeu? Outro olhar. Adolfo Veloso. Adolfo Veloso. Sensacional, sensacional, né? E eu acho que é isso. O que vocês querem acrescentar? Eu diria que, olha, o Sonhos de Trem é o meu filme favorito do ano. Não esperava dizer isso de um filme distribuído pela Netflix, porque eles precisam compor catálogo o tempo todo, né? Então, ver um filme independente, de relativo baixo custo, com uma produção bem simplória, apesar, claro, né, que tá muito à frente de muitos outros filmes, eu sei, né, com relação a isso tudo, mas ainda assim é um filme que eu não esperaria ver com um brilho tão grande num catálogo de porcarias, que geralmente é o catálogo da Netflix, ou poderia ser de outros serviços de streaming também, não importa, né? E me emputece, porque esse é um filme que deveria ser passado no cinema. Esse é um filme de cinema, não é um filme de televisão. De tão belo que é, e como a gente está falando aqui, ele é muito bonito por conta de um brasileiro. Isso sim é motivo de orgulho, né? Quando o trabalho ele realmente se mostra do começo ao fim, e é principalmente o ponto alto de um filme estrangeiro, a nossa presença ali, né? Então meus parabéns aí novamente pro Adolfo Veloso, e é um filme sobre um tema que a gente havia abordado aqui ao falar dos filmes do Woody Allen, né, sobre a questão da masculinidade e como que ela é percebida hoje em dia. A gente está num momento péssimo da sociedade, principalmente na sociedade brasileira, onde o papel do homem está completamente perdido, negligenciado pela sociedade enquanto tal, não só entre os homens, né? A gente não sabe muito como formar grandes homens hoje mais, e boa parte disso é porque a gente não consegue mais entender o homem a partir de sua sensibilidade. Então a gente discutiu isso muito nesse vídeo sobre os filmes do Woody Allen, porque o Woody Allen é um cronista que vai trabalhar essa sensibilidade masculina. O Fê e eu cobramos a respeito de mais filmes assim, aí para nossa surpresa, na semana seguinte entra em cartaz na Netflix esse filme maravilhoso que fala sobre um homem que tenta viver ali todas as angústias da vida num processo de luto que é maior do que a existência dele. Então, para mim é um grande filme, realmente um dos que vai ficar comigo por muito tempo ali, e que foi uma grata surpresa, sem dúvida alguma, com a trilha sonora do Nick Cave, que a gente não pode deixar de enaltecer neste programa. Com certeza. E você, Fê, o que achou? Eu acho que assim, que não estava na lista, ou quer que fale do filme? Então, não, tanto faz, podemos já ou acrescentar. Na lista, eu gosto muito de cultura pop também, então acho que assim, o Super-Homem foi uma grata surpresa, eu gostei. Mais um reboot, mas eu gostei. E eu gostei também do Quarteto Fantástico, foi esse ano, né? E eu acho interessante também. Eu acho só que, assim, a gente está meio num ponto de encruzilhada, né? Dessa questão do cinema de cultura pop, assim, que agoniza, mas não acaba. Aí a Marvel triplicou a aposta agora, né? Com Doomsday. Tá trazendo todo mundo de volta. Parece que essa semana confirmaram que o Chris Evans também vai voltar. Então sei lá, o futuro dirá o que vai acontecer com isso daí, entendeu? Mas acho que no geral é isso. Eu acho que assim, eu gostei do ano, mas eu achei, esse ano foi o meu ano favorito de lançamentos, assim. Talvez a gente poderia fazer uma cinematografia dos anos mais legais, assim, né? Mas foi um bom ano, eu achei, em termos de filme, assim. Mas tem melhores. Eu fico feliz, o que eu mais fiquei feliz acho que foi, sei lá, a repercussão do Brasil mesmo, conseguir sustentar um pouco mais aí o hype do Oscar. Quem sabe não sobra mais um quinhão pra nós aí. E vamos ver, 2026 tem coisa boa pela frente aí, né? Então, a gente falaria um pouco sobre a retrospectiva, um pouco do programa, das impressões, ou vocês querem falar do que vocês esperam pro ano que vem, que vocês vão pedir pro Papai Noel para ser filme bom? Não, eu tenho algumas coisas pro ano que vem, mas assim, antes da gente partir pro encerramento aqui, falando das expectativas, Jason, faltou algum filme que a gente deveria ter acrescentado aqui? De lançamento, acho que não. A gente cobriu praticamente todos os mais relevantes dos que a gente gostou.
né, como um trio aqui, não necessariamente individualmente, mas a gente não pode esquecer que no início do ano, no Brasil, nós tivemos muitas estreias tardias de filmes do ano passado e que principalmente concorreram ao Oscar, né? Então, por exemplo, Flow, que foi o meu filme favorito do ano passado, estreou no Brasil esse ano. Preferi muito mais do que Ainda Estou Aqui. Tá? Flow, mas é uma preferência pessoal. Ainda Estou Aqui, prefiro muito mais, né? Anos-luz mais do que o próprio Agente Secreto ali. Mas enfim, então a gente teve importantes estreias, né? O Brasil, como sempre, infelizmente deixando para lançar vários filmes só por conta do Oscar, perto do Oscar, para ver se faz mais dinheiro, porque ninguém quer apostar em filmes que até então não vão saber, não tem como saber se vão dar bilheteria não, o que é uma tristeza, é uma grande tragédia, né? O cinema não está em condição disso, mas enfim, essa mentalidade continua. Então a gente teve ali no início do ano excelentes filmes, né? O Conclave, por exemplo, muita gente odeia, principalmente quem gosta de religião, eu adoro o Conclave. Teve o Flow, como eu falei, teve Memórias de um Caracol, que é um filme que passou desapercebido por quase 100% dos brasileiros, com exceção nossa aqui, porque a gente tem um sessão extra, né, gravado sobre esse filme maravilhoso e que só chegou em home video, não foi pro cinema aqui. Então eu também traria esses títulos que são bem importantes, fora os que a gente já falou aqui, né, que eu tô bem satisfeito. Legal. Lembrei de mais dois rapidinho. Corra que a Polícia Vem Aí. Esse ano teve não é nem um reboot, né? Porque é continuação, basicamente. E o MiG 17 é um filme ainda de 2025. E é um filme meio controverso, assim, mas eu gostei, cara. Bom de horror. Não, é um bom filme. Não é o melhor do Bom de Horror, longe disso, mas é legal. A gente teve o Fórmula 1 também, né? O Fórmula 1 foi um filme importantíssimo. Foi legal. Porque ele trouxe uma bilheteria absurda, uma das 10 maiores bilheterias do ano, inclusive, de uma forma completamente inesperada, sendo um filme ultra clichê, como a gente também discutiu na época do lançamento dele, né? Foi o nosso primeiro vídeo, inclusive, aqui no Cinematografia. Mas ele traz algo novo, não novo para o cinema, né? Mas ele traz novas formas de se mostrar corrida de Fórmula 1 de um jeito ultra realista, né, que pra mim é encantador. Eu não gosto de corrida, acho corrida muito chato, mas eu adoro cinema de corrida, né, e esse filme ele eleva a experiência da recriação das corridas ali, em diversas cenas inclusive, ao longo de todo o filme, né, então é um destaque que eu acho que vale a pena comentar aqui. Eu acho que o segredo do Fórmula 1, além do Brad Pitt, que ajuda muito a trazer gente, é o sucesso do Drive to Survive, né, a série da Netflix que acendeu um frisson de Fórmula 1 nos Estados Unidos, que era um mercado largado. Fórmula 1 sempre foi Europa, América do Sul e Japão, não é nem a Ásia inteira, né? Agora que tem no Oriente Médio umas corridas, agora, foi 20 anos, né? Mas os caras compraram um circuito e tal. Mas o Drive to Survivor pegou na veia aquele reality show americano de competição entre pessoas. E eu acho que, sei lá, acho que até o que viabilizou a feitura do filme. Entendeu? Porque senão ninguém faria um filme da Fórmula 1. Então eu acho que é isso aí. E o filme é bom, né? É clichêzão, mas é bom. Então, sei lá. O hype ajudou, eu acho. Né? E foi lançado num tempo bom também, né? A janela de lançamento dele estava meio vaziozona. Isso ajuda, né? Parece que não, mas... Bom, então, para fechar, meninos, o filme favorito, cravem em um, e expectativas para 2026. O que vocês estão ansiosos para chegar logo para assistir? E Jason, peraí. Acho que seu aí. Foi silenciado, foi cancelado. Olha, eu vou começar então. O filme favorito, Sonhos de Trem, não podia ser outro pra mim. Tem muita coisa que eu quero ver ano que vem, não só por interesse, mas por curiosidade, né? Então, o fator curiosidade, por exemplo, a Rede Social 2, absolutamente ninguém pediu por esse filme, mas o primeiro foi muito bom, então quero ver o que vão fazer com o segundo. Mais uma tentativa de Morro dos Ventos Uivantes, também não sei o que esperar desse filme, mas como eu amo o livro, eu vou me obrigar a assistir. O Diabo Veste Prada 2, né? Então outra sequência que ninguém pediu, mas que me deixa curioso. Homem-Aranha, Um Novo Dia, ele é o meu super-herói favorito, né? Eu gosto muito do herói no cinema,
com exceção desses da Disney, que são os mais complicados mesmo, né? Mas eu sou apaixonado pelo Sem Volta Pra Casa, cujo nome fui eu que dei no Brasil. Tô curioso para ver o filme do Cliff Booth, né, que não tem título ainda, vai estrear ano que vem, não tem título oficial, mas é como se fosse um spin-off do Era Uma Vez em Hollywood. E por fim, eu quero dizer aqueles que eu tô mais ansioso para ver mesmo, aí sim por interesse, que são Michael, né, a cinebiografia do Michael Jackson, He-Man, esse eu quero muito ver, a gente vai ter o filme He-Man e Mestres do Universo, A Odisseia, porque é um filme do Nolan que é um dos meus diretores favoritos, né? Não sei o que vai ser, já vi uma comparação de Cavalos de Troia aí com o filme Troia que é horrorosa. Não sei se vocês chegaram a ver essa imagem do cavalo de Troia nesse filme, no Odisseia versus o que foi no Troia. E, por fim, Vingadores, Doutor Destino e o Guerras Secretas, porque ano que vem a gente vai ter 2 filmes aí que a Disney espera fazer 2 bilhões de bilheteria, até porque precisa pagar eles, né? Então eu ainda gosto muito de filmes de super-heróis, apesar dos últimos anos de Disney aí. Mas enfim, são esses os filmes que eu tô mais ansioso pra ver. Bastante coisa. Bastante coisa mesmo, legal. Fer, melhor filme do ano e o que você tá esperando? Puta vida, o Jason falou de muita coisa aí, né? Eu acho que melhor filme do ano pra mim é o Agente Secreto, porque eu não aguento mais cinema americano, eu não aguento mais ver a história dos outros. Acho que eu tô ficando velho, eu quero ver coisas que tem mais a ver comigo na tela, mais próximas pelo menos. E eu acho que para 2026, Troia. Odisseia. Talvez você queira ver Troia. Falou do cavalo de Troia, eu lembrei. Mas a Odisseia, eu sou fãzaço do Nolan. Eu acho que é o melhor da geração dele, das recentes. E sei que isso é super contestável, tá, galera? Mas eu acho que é impressionante. Talvez junto com o Wes Anderson. Mas daí, sei lá. Questões a gente vai discutir em outro momento. E eu acho que eu estou muito afim de ver isso, o que ele vai fazer com isso daí. Lógico, tem outros filmes também, mas acho que o que vem na cabeça é isso. Eu estava vendo aqui, eu estou ansioso para ver o Highlander, mas ele está previsto para 2027. Então não é ainda nem para o ano que vem. Então, e lógico, né? A patifaria aí da Marvel, que é o meu guilty pleasure aí. Quero ver tudo. Que vai voltar os cababão, os aturbão, os caras legais. Vamos ver o que eles vão fazer com esse angu aí, né? Bom, meu favorito, se eu for pensar radicalmente, ano de 2025, o meu favorito não entrou aqui em lugar nenhum, porque ele é de 24, mas estreou em março de 25 no Brasil, que é o Parténope, do Paolo Sorrentino. Meu Deus, que é um dos filmes mais lindos da vida. Só que veja, como a gente não comentou, ok, se for para ficar com essa lista que a gente analisou, o Sinners vai ganhar na minha vida, porque eu gostei muito, vocês sabem, porque eu disse que tem tudo que eu gosto no cinema, terror, música, uma bela fotografia, uma história instigante, tá maravilhoso e perfeito. E qual que é a minha expectativa? São 3 filmes que eu estou babando para chegar. A Noiva, da Maggie Gyllenhaal. Vocês sabem o que é esse? Não. É a noiva do Frankenstein. A Maggie Gyllenhaal tá filmando. Pode crer. Mais um filme de Frankenstein. Caramba, um por ano. Pois é, então assim... Veremos, então. Pode ser bom como não, eu gosto muito da Maggie Gyllenhaal, então há possibilidade de ser muito legal. O filme original, A Noiva do Frankenstein, eu acho que é mais legal do que o Frankenstein. Sim, sem dúvida. É muito melhor, é muito melhor. Só perde pro jovem Frankenstein. O segundo infelizmente... Eu não sei porque que eu tô com expectativa, porque eu odiei Nosferatu. Mas o Robert Eggers quer filmar, aliás, está filmando Lobisomem. Werewolf. Então, assim... Nossa. Pois é, eu não deveria ter expectativa, mas como ele ainda tem meu coração por conta dos 3 primeiros filmes, eu vou dar essa colher de chá e eu tô ansiosa para esperar para ver o que ele vai fazer com o Lobisomem. Agora, de verdade...
Não é? Nossa, Nosferatu foi que medonho. banho de água gelada, cara. Nossa, aquilo foi ultrajante. Talvez ele esteja criando um universo de criaturas fantásticas, entendeu? Vai ter crossover. Nosferatu com... Pode ser. O próximo deve ser o Monstro do Lago Ness, né? Não sei. Agora, a minha grande expectativa é com La Grazia, que é a graça também do Paolo Sorrentino, que só vai chegar no Brasil quando? Acho que... Não, acho que é no começo, acho que fevereiro ou março deve chegar no Brasil. Porque eu sou uma grande fã do Paolo Sorrentino e praticamente tudo que ele faz eu vou aplaudir. Obviamente esse filme já está sendo muito bem avaliado. Ele já estreou, se eu não me engano, estreou na Itália já. E é isso, é um filme, mais um filme belo do Sorrentino. Então não tinha como ser diferente. Essa é a minha maior expectativa para o ano que vem. O Parthenope eu não gosto. Não que eu acho um filme ruim, mas não é um filme para mim. Só que vale a experiência muito pela beleza, que é a grande proposta dele, né? Realmente um filme belíssimo, lindo de se ver, sabe? Principalmente porque tem, acho que, uma das mulheres mais lindas que eu já vi no cinema também, né? Contemporânea. Qualquer faculdade daqui de São Paulo que você entra, você vai encontrar um monte daquelas Parthenope aqui. É que ele sabe filmar, Claro que ela é linda. Cheia, né? Ela é linda, talentosa, tudo isso. Mas assim, ele filma muito. Ele sabe valorizar uma beleza. Eu adoro esses Com memes certeza. que mostra, tipo, a Zendaya e depois, tipo, a caixa do meu bairro. E uma mina deslumbrante na caixa do bairro, assim, tá ligado? Eu acho isso muito Exato. No mercado de esquina, né? No sacolão, assim. Eu acho Exatamente. Que não há verdade maior do que esse meme, velho. Mas esse cara, ele sabe manipular a câmera pra filmar o conceito da beleza. A estética, ele sabe fazer muito bem isso, realmente. Ele sabe, aliás, merece uma cinematografia só dele, né? E muitas sessões extras também, né? Gente, é isso então. Feliz ano novo. Né? Obrigada Feliz por ano esses novo. 7 meses praticamente de existência aqui do Cinematografia. E a gente volta em janeiro com muito mais coisas legais aqui para vocês. Comentem o que vocês querem do Cinematografia em 2026. Façam suas listinhas aqui embaixo também do que vocês gostaram, né? Pra gente poder comentar. Isso é sempre bom. Isso aí. O tempo não existe, ele é só uma convenção, mas eu realmente espero que as coisas melhorem neste novo ano que vai entrar aí para todo mundo. Porque realmente a gente precisa que as coisas melhorem. Sem dúvida. Obrigada, gente. Até mais. Tchau. Falou.